Fala, meu povo animado! Como é que vocês estão? Tudo bom? Marcelo VSL, psicólogo. Obrigado por estarem aí assistindo os meus vídeos. Dá o like, se inscreve, compartilha, dá bastante like aí pro YouTube é, passar para o maior número de pessoas, né? Os vídeos. Assim o YouTube confere que as pessoas estão olhando os meus vídeos. Tem muitas visualizações, mas tem pouco like, entendeu? Então, tem compartilhamento, mas os likes não estão muito bons. Então, vai lá, dá um like, né? Se inscreve no canal. Eu tenho recebido muitas devolutivas das pessoas, né, sobre os conteúdos dos vídeos. Então, as pessoas têm gostado muito dos vídeos. Mas eu vejo que as pessoas assistem, mas elas não dão um like. Então vai lá, dá o like no vídeo. Pessoal, julgamento. Já pensou sobre isso? Já pensou? Já foi julgado? Já julgou? Silenciou? Parou? Pensou antes de fazer um julgamento? Como é que tá essa parte aí? Fala pra mim, como é que tá? Comenta aí pra mim. Tem julgado, já julgou desnecessário, já falou muita abobrinha sobre os outros, da vida dos outros. Contrapartida, você foi julgado e não achou legal, não foi bonito. Como é que tá essa parte aí? Olha, você já ouviu falar sobre aquilo que você julga? É como se você tivesse falado de você mesmo? Ah, quando eu faço isso, né? Eu estou fazendo uma projeção. O julgamento é uma projeção, aquele comentário lá que eu espero a pessoa sair, né, da minha frente. Naquela roda de amigos lá, eu começo a fazer até mesmo uma espécie de uma fofoca, mas ela já não é mais uma fofoca, é um julgamento mesmo. Eu começo a julgar a maneira como aquela pessoa vive, o modo como ela tem que fazer, o que ela deve fazer, ou a maneira como uma outra pessoa fala para você, né, te julgando, te, até mesmo usando palavras que são desnecessárias, né? Eu Ou pode também ser ao contrário, né? Eu já julguei muito e hoje eu prefiro silenciar do que ter razão, né? Ou eu prefiro ter paz do que ter razão, mas também ao mesmo tempo que você não não faz um não é bem um julgamento, mas você não fala o que precisa fazer, então você omite aquilo, entende? Então você prefere não falar do que dizer o que precisa ser dito. Olha quanta coisa tem num dia, numas horas do dia, entende? Quando você levanta de manhã cedo, né? Já vem aquele julgamento, já vem aquela vontade de explodir, de xingar, de dizer tudo aquilo que está engasgado aqui, né? As pessoas falam. Como é que tá essa parte aí? Como é que tá esse julgamento? Julgamento, julgo o que eu coloco sobre o outro, o julgo que colocam sobre mim, né? É, julgo do quê? Julgo de quem? De quem que é o outro que eu tenho medo quando eu julgo ele? Uma espécie de medo, uma espécie de inveja.
Então eu invejo o outro que tem, o outro que até mesmo que não tem, mas aquele que não tem eu não dou nem bola para ele. É um julgo. Julgo em que sentido? Qual é o sentido desse julgo? O peso que eu coloco sobre o outro quando eu julgo, quando eu faço o meu julgamento, então vou, eu passo a ser juiz. Juiz do quê? Juiz para quem? Juiz para quê? Quando me julgam, aquele outro é juiz sobre mim, mas aí eu fico doído porque me julgam, mas eu posso julgar. Eu coloco peso sobre o outro, mas o outro não pode colocar peso sobre mim. Então, você explode, você narcisista, que tudo sabe, mas tudo julga. Como é que funciona isso? É tão interessante isso, né? Que ao longo de todo o dia, ao longo das horas, tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós. Um, você está no trânsito, ocorre uma batida, você sem saber o que aconteceu, há um julgamento. Uma discussão qualquer, você nem sabe, há um julgamento. Isso se chama conversas frívolas, conversas sem eira nem beira. Presta atenção se algumas vezes não foi assim. Presta atenção se às vezes não é assim. Se já foi e você parou, ótimo. Se julgam você e você está sentido com isso, não vale a pena você ir até a pessoa e pedir o porquê. Não vale a pena você tirar um tempo e começar a se justificar. Porque se você está certo, não precisa fazer isso. Porque o que que é a verdade? A verdade é a humildade. A humildade é a verdade. Então a verdade não tem julgamento. A verdade não tem julgo sobre o outro. A verdade não tem peso sobre o outro. A verdade é a humildade. Então a vida do outro é dele. Agora, se ele vem e pergunta para mim, então eu opino, eu aconselho, eu digo, eu falo, eu não retruco. O julgamento é uma espécie de um. Eu vou retrucar isso aqui. Dois pesos, duas medidas. Ele fala, eu falo, ele julga, eu julgo. Mas afinal, quem é você? Quem sou eu para julgar? Porque no fim do dia há uma espécie de um exame de consciência a ser feito, em que eu paro e aí faço um exame do meu dia. Mas quem julga não tem tempo para fazer exame. Quem julga não tem tempo para fazer uma análise de si. Então, porque o julgamento é um julgo, o julgo é um peso, mas o outro me julga também. Então, qual é o remédio para isso? Silêncio.
Se a vida do outro não me interessa, silêncio. Famílias que julgam um ao outro, você já ouviu falar sobre isso? Já falei com uma essa semana, semana passada. Uma família toda, toda desnorteada, por causa de um julgamento que um fez. Então, um compra a briga do outro. Não vale a pena. Não vale a pena. Se for para falar a verdade é a humildade. Então, com humildade eu falo, com humildade eu não julgo. Eu converso com as pessoas. Eu digo a elas, porque elas também me dizem alguma coisa. Elas dizem sobre mim, eu digo sobre elas. Então, quando eu julgo, eu nada mais faço do que dizer aquelas coisas sobre a pessoa e eu digo de mim mesmo. Fulano é um desgraçado. Eu sou. Porque quando eu julgo alguém, é mais um peso que eu coloco na história daquela pessoa. Se julgam você, é um peso que colocam na sua história. Se é verdade o que dizem sobre você, por que você fica bravo? Agora, se não é, não se justifica. Não vai atrás, não corre atrás. Porque o que é a verdade? A verdade é a humildade. A humildade é a verdade. Porque uma vez que o julgamento é uma mentira, o julgamento não tem sentido. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Dá o like aí, ó, compartilha, se inscreve no canal. Beleza? Um abraço.